Gilberto César Livre vai trazer um assunto que demandou muitos anos e que é de suma importância para a nossa profissão. Eu gostaria de pedir a presença do administrador Gilberto, que vai nos trazer a certificação profissional de administração. Administrador Gilberto, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Na realidade, eu vou mais contar um caos, uma história e falar sobre como essas coisas aqui aconteceram. Vocês sabem que, de há muito, a nossa profissão busca uma identificação maior com o mercado. E para buscar essa identificação maior, passou a ser por aqueles que comandaram esse processo, que para chegar a uma posição destacada no mercado, seria melhor nós mostrarmos a que viemos dentro desse mercado. Então, na realidade, se buscou uma excelência em algumas coisas, vou deixar bem claro isso, não são em todas as coisas, mas fundamentalmente os exemplos que existiam à época não eram os exemplos que nos serviam. Vamos rememorar o que eu quero dizer com isso. O primeiro deles, o mais antigo, é a OAB. A OAB tem o exame de ordem instituído há mais de 25 anos, mais de 35 anos, o que corresponde a uma certificação, entre aspas, mas uma autorização para o profissional trabalhar. Sem esse exame de ordem, nenhum bacharel em administração pode ser advogado. Isso deu algumas referências para nós. De que tipo? Quando o bacharel faz o exame, seja feito lá em 1965, por exemplo, ele passa a vida inteira credenciado por aquele exame. Ninguém tem um contínuo conhecimento se não se aprofundar e não ver o que as evoluções que tem no mercado. Então, para nós, não nos interessava esse modelo, porque é o modelo que nós tínhamos por mente, vamos dizer assim, fazer com que este reconhecimento do mercado fosse continuadamente. Então, a primeira mudança em relação ao OAB. A nossa certificação profissional, ela tem prazo de validade, ou seja, daqui X anos vai ter que renovar para ser competitivo no mercado, etc. Esse foi o primeiro exemplo que nós tomamos. Segundo exemplo veio dos contabilistas, que eles têm hoje um exame de suficiência. O que fizeram de errado? Fizeram, instituído por uma norma do Conselho Federal da Contabilidade, esse exame de suficiência, que na realidade não tinha diferentemente da OAB, uma proteção via uma legislação que desse a autoridade para ser feito. Fizeram, com essa norma do Conselho, entraram mais ou menos contra o Conselho de Contabilidade 17 mil ações de contabilistas que não queriam ser, enfim, queriam fazer o exame, mas não tinha esta exigência. Por consequência, houve uma rebeldia por parte dos contabilistas. O que aconteceu? Passaram a regra em tudo aquilo que fizeram, foram atrás de buscar uma lei que dê guarida a isso, e hoje eles têm uma lei que fazem o exame de certificado de... Como é o nome deles? Suficiência, exatamente, exame de suficiência. Então, na realidade, também não era isso que nós queríamos. E, para tanto, se formou há 4 anos atrás a primeira comissão para falar sobre essa certificação profissional. A primeira comissão vinha com ranços, quem sabe, da OAB, ranços da contabilidade, cada um com uma visão mais ou menos estreita, porque aquilo era o que já existia e que não servia para os administradores. 2 anos se passaram e essas comissões foram extintas, caíram fora. Houve guerra de sucessão no Conselho Federal, o que eu quero dizer com isso é que trocou o comando. O presidente que entrou tinha uma outra visão, passou a regra em tudo que foi feito, voltamos a estaca zero, e exatos 19 meses atrás se formou a comissão que acabou com esse trabalho.
Primeira dificuldade: quem que vai nos certificar? Quem é a instituição que tem reconhecimento em toda a sociedade brasileira que possa dizer, não, esses caras foram certificados pelo melhor instituto do mundo? Não dá. Fizeram o primeiro contato com o Instituto de Massachusetts, não deu certo. Não deu certo porque os parâmetros que eles tinham lá, vocês imaginem os caras de lá com uma série de coisas desenvolvidas há mais do que 70 anos, querer exigir ou querer fazer aqui para nós que não tínhamos nenhuma tradição, não tínhamos know-how. Não deu certo. Vamos baixar a bola, vamos ver quem é que no Brasil faz isso de forma melhor. E fomos identificar o Instituto de Certificação de Seguridade Social da Segurança, que é o mais qualificado de todos os institutos a fazer certificação aqui no país. Começamos a falar com eles e, por nossa sorte, um dos componentes da comissão, que é o Itaker de São Paulo, que foi o que comandou isso, já tinha sido funcionário da área de Seguridade Social e reconhecia desse instituto, talvez, o melhor, o mais qualificado para fazer para nós, no momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Primeiras tratativas, as tratativas evoluíram, o Instituto mostrou que veio para nós, e aí nós começamos a descobrir um monte de coisa que não sabíamos no Brasil. Não sabíamos, talvez vocês saibam, mas existe certificação na área bancária, na área postal, na área fazendária, existe um monte de certificação no Brasil e que a gente não tinha conhecimento. Quem fazia muitas vezes era alguém intracorpus, né? O pessoal que trabalhava junto dessas áreas. E fomos vendo, com essas informações que daí afloraram, que este certificador era indiscutivelmente o que mais nos daria a resposta àquilo que queríamos. Estabeleceu-se uma metodologia, estabeleceu-se um trabalho de constância, vamos dizer assim. Constantemente o pessoal se reuniu a cada 2 semanas e o trabalho que era embrionário, que tinha sido abortado uma vez, foi para o papel, do papel passou para o debate, passamos 1 ano debatendo com os principais interlocutores do Norte, Nordeste, Sul, enfim, todo mundo participou, deu seus pitacos nesse programa que agora nós vamos começar a falar. A certificação profissional, né, nós entendemos, aqueles que são professores sabem exatamente o que eu vou dizer, que está escrito ali, que é aquilo que a gente fala muito para os nossos alunos, que nós vamos certificar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, fundamentalmente. Conhecimentos fruto da escola. E aí o primeiro comentário. Nós não queríamos fazer um conhecimento que fosse aqui ranquear as melhores instituições que vão fazer a certificação, de onde vieram. Isso interessa? Interessa para a instituição de ensino. A instituição de ensino é que vai ser nossa parceira nessa situação, porque é óbvio que se da instituição de ensino oriundo X20, um contingente diferenciado, esse contingente vai estar inscrito no Cadastro Nacional e, de certa forma, vai mostrar a importância da IES na região onde ela está localizada. Significa que começamos por aí. Vamos avaliar o conhecimento que é dado na escola. Com o que objetivo? Ora, não é o objetivo de ver se a escola deu corretamente ou não deu. Não, nós nunca quisemos fazer qualquer tipo de coisa que fosse para valorizar ou ranquear as instituições de ensino, porque não é esse o objetivo. O objetivo é qualificar um profissional oriundo de quem? Daqueles que são os melhores do mercado, enfim, daqueles que vão ser competitivos, que sempre são competitivos, que colocam no mercado profissionais habilitados. Então, essas habilidades todas são requeridas pelo sistema produtivo e definidas em termos de padrões ou normas acordados previamente, independentemente da forma como foram adquiridos. Também quiseram deixar bem claro que não é, no primeiro momento, aquele menino que sai da escola que vai ter condições de fazer essa certificação. Tem lá um período de carência em que ele vai ter que se submeter para passar
no segundo ano provavelmente, há um reconhecimento, há uma certificação que é feita de duas formas, e eu já vou chegar lá. A formação exigida, evidentemente, o grau de escolaridade é assegurar um adequado nível de capacitação. Então, por que isso tem que ser posto? Não sei se vocês lembram ainda, mas é muito antigo. Existem condições hoje de o administrador ser um administrador provisionado. Se alguém não lembra disso, quem é o provisionado? É aquele que, quando a lei foi colocada em 1965, existia um espaço na lei que dizia o seguinte: aqueles profissionais que trabalham no ramo de administração comprovando 5 anos de trabalho poderão se inscrever no conselho de classe. Como existem alguns ainda no Brasil, se colocou ali, né, que a exigência da escolaridade vai ser básica, ou seja, o provisionado não vai ter acesso a esse programa de certificação. Mas, por outro lado, a experiência profissional, ela permite maior compreensão dos processos produtivos, identificação rápida das oportunidades de melhoria, muitas vezes é pré-requisito para a certificação. Por que isso? E agora é a hora de contar. 2 tipos de certificação. Certificação por experiência, voltando à lei, é a mesma coisa do provisionado de antigamente, teoricamente. Aquele que trabalhar há 5 anos comprovadamente na função de gestão de recursos humanos, que é a primeira certificação que vai ser feita, poderá se inscrever a partir do dia 16 de dezembro para fazer a certificação por experiência. Em que consiste isso? Consiste em comprovar o que ele fez nos últimos 5 anos. Se ele puder comprovar dentro dos parâmetros do ICSS, Instituto de Certificação de Seguridade Social, ele poderá adquirir a certificação profissional na área de recurso humano nesse primeiro momento. Por que nesse primeiro momento? Porque esta prática talvez se repita daqui 2 ciclos. O que é 2 ciclos para nós entendermos? Cada ciclo será colocado de 3 a 5 anos. Estamos defendendo ainda, estamos azeitando os processos. 3 a 5 anos, no primeiro ciclo não terá depois experiência, só vai ter certificação por prova. Segundo ciclo, após a prova, vai se abrir novamente para a experiência. Para quê? Para resgatar, quem sabe, nós temos já informações que isso acontecer em outros países, principalmente na Bélgica, fizeram um processo igual ao nosso. Nós meio que copiamos, meio que identificamos algumas coisas, mas o que aconteceu lá? Abriram para a experiência, muitos não acreditaram. Aí passou o tempo, os caras explicaram, mas eu também quero. Não, o seu tempo passou. Então vamos resgatar daqui 2 ciclos, provavelmente, mais uma vez, sobre a experiência profissional. Outra coisa que é importante a gente começar a colocar as premissas pelas quais foram identificados o programa. Grande diferença em relação às outras certificações. Primeira delas, a certificação é voluntária, ou seja, faz quem quer. Ninguém é inibido de exercer a sua profissão por deixar de fazer o programa de certificação. Por outro lado, o que ganha esse profissional? Esse profissional ganha a sua inscrição no Cadastro Nacional, que vai estar disponibilizado ao mercado de trabalho com todas as informações, com aquilo que ele apresentou à sociedade, ao federal, ao instituto, das suas potencialidades que vão fazer diferença de distinção, vão ser uma pessoa diferenciada no segmento dos profissionais de administração do Brasil. Quando nós fizemos essa colocação, quando foi abordada esta certificação voluntária, nós começamos a temer um pouco. Vai que não vem ninguém nessa história. Como é que fica? Pois ser voluntário no Brasil a gente tem muitas desconfianças, né? Mas voluntário, ninguém vai vir nesse troço. E aí começamos a discutir, né? Mas será que o pessoal não quer se qualificar? Será que o pessoal é tão competitivo assim, que só faz assim e já o mercado absorve? E paramos ali um tempo para identificar as posições do mercado. E nos baseamos na última pesquisa feita pelo Conselho Federal de Administração, que é aquela pesquisa de 2012, né, Lorena? A pesquisa de 2012, aonde foram
Quem fez a pesquisa foram os coordenadores de curso, uma quantidade enorme de administradores e uma quantidade pequena, mas muito significativa de empresários. E nesse extrato que nós observamos, os empresários valorizavam muito o conhecimento diferenciado. Passou por aí. Bom, se o cara do mercado que vai contratar valoriza o cara que é mais qualificado, vamos tentar mostrar isso para os nossos companheiros e dizer, olha, não somos nós que estamos dizendo. A nossa pesquisa está dando um referencial em que os profissionais da administração, quanto mais qualificado, menos tempo ficam desempregados. E essa estatística comprovou mais ou menos o seguinte: daqueles que eram especialistas recrutados para o mercado, ficaram, em média, 17 dias sem emprego. Então, isso foi o que nos... Não, a certificação voluntária é importante, o pessoal vai se conscientizar e nós vamos colocar à disposição da sociedade uma equipe extremamente qualificada. Forte difusão da cultura de qualificação e atualização profissional permanente. Não se fará, como eu já disse aqui, uma única certificação no início e o cara vai permanecer certificado ao resto da vida. Não. A cada ciclo ele vai ter que se qualificar de novo. Lógico que não vai ser da mesma maneira que quando ele entrou. Os parâmetros serão diferentes, porque ele já mostrou inicialmente que o conhecimento dele absorve, e aí tem a definição dada a montagem feita pelo Instituto de Certificação de Seguridade Social, onde eles montam um programa mínimo, que é aquele programa que vai se exigir com as áreas de especificação, traduzido em miúdos. O programa mínimo vai mostrar se você é administrador. A consequência, logo após, vai mostrar se você é especialista em recursos humanos, especialista em logística, especialista em finanças e assim por diante. Mas o programa mínimo terá, na renovação, esse programa mínimo estará afastado. Não se volta no programa mínimo, se volta nas atualizações da área pela qual ele é o especialista. Introdução ao aprimoramento da formação técnica, uma perspectiva de educação continuada. Isso aí vai de encontro, nós pensamos nas IES, e as IES o que fazem? Elas fornecem a graduação e muitas delas, eu vou dizer a grande maioria delas, promovem cursos de extensão, cursos de pós-graduação e assim vai. Isso é a função da IES. E nós não podemos estimular aquilo que realmente é uma busca das instituições dentro do mercado. E por isso que nós colocamos lá aprimoramento da formação técnica, uma perspectiva de educação continuada. Avaliações por prova e por experiência. Aquilo que eu comentei, a primeira delas por experiência, que vai ser agora, dia 16 de dezembro, e a segunda, provavelmente na metade antes da Copa, né? Porque na Copa Brasil esse ano é um ano atípico, né? No ano que vem, e nós vamos fazer antes do primeiro semestre a primeira certificação por prova, também na área de recursos humanos, que será não por experiência, obviamente, mas por conhecimento. Certificação voluntária significa relevante evidência do grau de profissionalismo no mercado, contribuindo acentualmente para o fortalecimento da imagem e credibilidade da profissão perante a sociedade geral e aos segmentos profissionais específicos. Por que nós detalhamos dessa maneira e estamos já encaminhando ao mercado, de um modo geral, essas informações? Alguma coisa nós queríamos mostrar ao mercado. Primeiro, desmistificar que a administração todo mundo faz. Vocês são, quanto eu, conhecemos há muito tempo. Para administrar basta ter bom senso, aquela velha história que não tem mais nada de ver com a situação que nós vivemos hoje. Segundo, para inibir principalmente, veja que pé nós chegamos, principalmente os órgãos públicos, que são os responsáveis pela captação da grande maioria dos profissionais da administração de forma errada. Porque a hora que eles abrem um título, vide agora Ministério Público Federal, agente de organização de gestão governamental, que é uma verdadeira samba do crioulo doido, um negócio ridículo que fizeram,
que acontece? Eles buscam para serem gestores da atividade pública, vale qualquer formação profissional. Onde é que eles viram isso? Onde é que isso está claro? Então, o cara que é professor de ciências aeronáuticas, que hoje existe, né? Ou que é bibliotecário, vai fazer a mesma coisa que o gestor, que é o profissional de administração? Não vai fazer, não. E por isso, nós começamos a dar um nó na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, na Vale do Rio Doce, no Banco do Brasil, com brigas homéricas com o setor público e privado, naquilo que diz respeito à qualificação do profissional de administração para fazer aquilo que a prerrogativa da lei nos dá. Enfim, nós queremos que a sociedade entenda que a profissão de administrador está à disposição para melhorar o seu rendimento, a sua qualificação, enfim, para mostrar aquilo que o profissional pode contribuir para a sua unidade de trabalho. Essas foram as premissas, as brigas que ocorreram para mostrar ao serviço público, que contrata extremamente mal e errado, por força, só aqui no Paraná, nós temos aí provavelmente 70 a 80 impugnações de concurso feita por prefeituras e órgãos públicos. É impressionante a fiscalização, não é isso, Felipe? A Lília, que é a nossa chefe da fiscalização, está cansada de orientar as empresas, as fundações, o Ministério Público, todos, o Tribunal de Contas, inclusive, que hoje está havendo uma parceria para se entenderem melhor a função do administrador. Com que objetivo? Resgatar aquilo que é nosso, porque houve uma invasão, houve sim, porque nós, na época, não colocamos direito a que viemos, e hoje nós temos plena consciência que a sociedade começa a entender de forma diferenciada o crescimento e o fortalecimento da profissão. Com profissionais qualificados, vai ser muito mais fácil mostrar a importância do profissional de administração em uma instituição, seja ela de que nível, de que área for. Benefícios. É lógico que a primeira coisa que a gente vai identificar de um processo de certificação é que esse profissional detém competências e habilidades diferenciadas em relação ao outro. E aí vai a pergunta que é feita e que nos foi feita, obviamente, lá na época. Se vocês fossem donos de uma grande empresa ou uma pequena empresa e fossem contratar um profissional, vocês contratariam para a sua empresa um profissional certificado ou um profissional que não tem essa certificação? Lógico que aí tem muitas perguntas e muitos advogados do diabo, mas depende do preço que eu vou pagar. Bom, então você não quer excelência, você não quer o melhor, você quer pagar o mais barato. Mais barato você vai encontrar em qualquer profissão, não é só na nossa. Então o objetivo é fazer entender que esta certificação vai dar ao profissional um grau de diferença na competição que fatalmente existirá daqui para frente. Depois que instituído, não sei o que nós vamos fazer ainda, de que maneira vai ser composta isso, mas a divulgação do cadastro daqueles que foram certificados. De uma forma ou de outra, o objetivo maior é dar à sociedade uma relação daqueles que são melhores qualificados para atender a demanda das empresas que estiverem procurando um profissional de recursos humanos. Alavanca a perspectiva que nós para o desenvolvimento da carreira, e aqui é uma coisa engraçada, até ontem nós tivemos a reunião aqui da plenária do Conselho, e nós temos aqui na nossa plenária um conselheiro, que a grande maioria conhece, que é o Cavanha, que ele, nos últimos 10 anos, foi superintendente de recursos humanos da Copel, não precisa mais do que qualquer coisa para ele estar certificado, tem experiência comprovada, discutiu com o sindicato, enfim. Mas faltou uma coisa para o Cavanha, que ontem ele reconheceu que errou ao longo da sua carreira. Essa experiência profissional aí, a primeira delas, ela vai levar em conta a sua titulação. Então, no caso dele,
profissional brilhante, reconhecido pela Copel, espetacular, menino competente, esqueceu de fazer o quê? Não teve uma titulação, não fez um mestrado, não fez nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque na comissão que vai fazer esta avaliação junto com o Instituto de Certificação e Seguridade Social, terão que ter 10 notórios especialistas em experiência e titulação, ajudando a ICSS a fazer todo o processo de avaliação daqueles que o Brasil conseguir captar para ser profissional diferenciado. Alavancando a perspectiva profissional para o desenvolvimento da carreira, obviamente que ele terá a oportunidade de ter, com o que ele vai receber em troca, a possibilidade de mostrar qual é a sua classificação dentro disso que vai acontecer a partir do dia 16. Atestado de competência, habilidades e padrões de conduta para desempenhar suas funções, obviamente, e passa a fazer parte de seleto grupo de profissionais qualificados e certificados. Qual é a nossa perspectiva? Recursos humanos. Nós vamos soltar foguetes se até o final das inscrições, que serão abertas agora, em todas essas informações estão no site do Conselho, tem lá uma janelinha de certificação profissional, basta acessar para saber quando é que começa, quando é que termina, enfim, para saber como é que as coisas vão acontecer. Mas o que nós torcemos? O que nós estamos apostando? Alguns com mais veemência, outros céticos, não tão convictos daquilo que vai acontecer. Se pensa que nós vamos ter, na primeira certificação por experiência do Brasil inteiro, em torno de 2.800 a 3.200 profissionais que vão tentar se habilitar. Isto é uma expectativa pelo seguinte aspecto. Nós do Conselho, nós temos registrado, é evidente que para fazer parte desta certificação, terá necessariamente que estar registrado adimplente perante o seu Conselho. Isso é óbvio, não tem nem o que pensar. Mas nós temos hoje registrado no sistema como um todo, em torno de 550 mil administradores, todo o Brasil. Esses 550, nós temos aí uma inadimplência de 25%, 23%, mais ou menos isso, que reduz um pouco, e divide isso em todo o Brasil. Tem que ver, nós não temos a informação de quantos administradores são da área de recursos humanos. Nós temos a informação que ele é administrador. Então nós estamos tentando, e por que começamos com o recurso humano? Porque pela estatística feita, pelas informações de cada conselho para compor essas informações iniciais, nós temos um leve referencial que o maior contingente de profissionais de administração está vinculado à área de recursos humanos. É só um leve conhecimento, não é nada tirado de ficha cadastral, porque não temos essa informação, infelizmente. E também não temos por uma razão extremamente correta. Por exemplo, se naquele momento em que o administrador faz o seu registro, ele estiver trabalhando na área da administração, nada garante, na área de recurso humano, nada garante que daqui a 10 anos ele continue nessa área. Então, para essas migrações não tem como acompanhar, evidentemente que o primeiro registro ia distorcer aquilo que efetivamente o profissional estaria fazendo no mercado. Então, este grupo de seletos profissionais, nós temos ideia que na primeira certificação teremos em média, 3.000 profissionais de todo o Brasil. E serão certificados, acredito eu, em torno de 1.200 mais ou menos. Não passa disso, porque muitos não vão completar as exigências da certificação, muitos não vão ter condições de documentar, enfim, não vai resgatar o cara que está fora. Tem uma série de colocações que o próprio Instituto já tem as informações de outras coisas que aconteceram em outros locais onde eles dão essa assessoria, e eles dizem que nesse extrato, no máximo 50% daqueles que se inscrevem passam pelo primeiro crivo, que é o crivo da experiência profissional. Modalidade de certificação por experiência, que eu acabei de falar. As competências são tratadas a partir da avaliação das informações prestadas pelo candidato
em conformidade com os devidos documentos comprobatórios, a partir dos critérios estabelecidos pelo modelo. Adicionalmente, poderá ser também utilizado o recurso da revista. O cara comprovou, mostrou dentro das exigências que ele vai ver lá no site, apresentou todos os documentos necessários para se habilitar ou para participar da certificação, e a comissão, que são o pessoal da ICSS e os especialistas, que é uma comissão de 12 pessoas, vão analisar profundamente o que o cara fez. Nessa comissão vão ter profissionais no mercado, vão ter professores, vão ter conselheiros do Conselho Federal de Administração, enfim, uma turma eclética que vai fazer a avaliação desta primeira situação. Por que isso? Para se evitar que uma só visão, um olhar só da academia, olhar só do mercado, olhar só nosso, do sistema, distorça alguma das evidências que a documentação vai trazer para a profissão. Então, nesse primeiro momento, poderá também ser utilizado o recurso da entrevista. Eu digo que poderá, e por outro lado digo o seguinte, vai ter. Vai ter porque aqueles que comprovarem tudo adequadamente, esses não vão ser necessária entrevista. Mas, em dúvida pro réu, né? Se o cara deixou de colocar alguma coisa e nós sentimos, não, aqui está faltando alguma informação, vamos entrevistar esse cidadão, vamos trazer o cara aqui, e eu digo o cara aqui é o seguinte, é o cara aqui no Paraná, é o cara lá no Ceará, é o cara lá em Brasília, e assim por diante. É desta forma que vai funcionar, que vão funcionar as coisas. E isso vai possibilitar esse indivíduo, através de uma entrevista, mostrar efetivamente se ele cumpre ou não os requisitos para a certificação por experiência. Certificação por prova, as competências serão consideradas dentro do exame de questões temáticas, construídas de acordo com a matriz de reconhecimento definida para esse fim. Aquilo que eu falei. Primeiro, dentro da montagem das coisas, terá um conhecimento da profissão como um todo. E segundo, aquilo que nós queremos certificar, que no caso agora é recursos humanos. Então, em todas as certificações que ocorrerem, vai haver uma prática, vai haver uma solicitação de conhecimento do todo, que envolve a administração, né? Aqui até fazer um comentário para aqueles que trabalham no TGA, na realidade vai ser muito baseado na teoria geral da administração, porque na realidade há um espelho muito grande em que diz, e que com o qual eu concordo, com o qual eu concordo que o curso de administração, se o cara não conhecia a TGA, não conhece nada do que vai ver pela frente. Então, na realidade, esse embasamento, eles já entenderam desta forma, em que pese nunca ter trabalhado com a área de administração, mas a turma do Instituto já entendeu que este é o fundamento básico da administração. Recertificação, valorização do autodesenvolvimento, valentes do programa de educação continuada ou de prova específica. Quando chegar o momento da recertificação, nós temos duas situações. Programa de educação continuada ou de prova específica. Ainda está colocado aqui desta forma. Há uma tendência muito grande que se faça somente por prova específica. Não está definido ainda, mas está embrionariamente conversado com o Instituto, e que a programação de educação continuada seria mais ou menos o seguinte: o cara foi certificado, ao longo desse tempo fez o mestrado, fez uma especialização, fez alguma coisa que deu um rapto na carreira do cara. Era uma coisa a ser considerada. Mas se ele deu esse rapto, ele tem condições de fazer uma prova específica também. Então, na realidade, o Instituto dá essas duas colocações, e que no momento certo será definido se vai valer o programa de educação continuada ou uma prova específica. Isso é uma das coisas que ainda não estão definidas 100%. Vamos lá. Fase de lançamento. Primeira fase, certificação por experiência para administradores com ênfase em recursos humanos. Segunda fase, certificação por prova para administradores e tecnólogos, ênfase em recursos humanos. Vamos parar para falar um pouquinho dos tecnólogos.
A mesma coisa que ocorre com os administradores ocorrerá com os tecnólogos. É lógico que se torna diferente o mix que será feito com os tecnólogos. Os tecnólogos, eles não têm o embasamento inicial, eles são específicos na área que eles se formam. Então, a prova não terá aquele mix introdutório de toda, nada. Vai ser uma prova especificamente vinculada à área de atuação do tecnólogo. Então, essa é a diferença entre os administradores e os tecnólogos. Por quê? Porque na grade de formação do tecnólogo dá algumas evidências do sistema como um todo, mas foca das suas 1.800, 1.500 horas aula, fixa 1.300 horas aulas naquilo que ele quer ser um tecnólogo diferenciado. Recurso humano, hotelaria, turismo, gestão financeira, gestão hospitalar, enfim, naquilo que o tecnólogo se propôs. Então, a diferença entre administradores e tecnólogos é o mix que compõe as exigências para a certificação. No tecnólogo, não tem a exigência do início, né, da composição inicial que vai ser feita para os administradores. Outras áreas vão ser contempladas também com esse programa. Ali foi colocado financeira, marketing, materiais, logística, administração da produção, se estuda hospitalar, se estuda comércio exterior, se estuda, mas isso aqui que está aqui já está estudado, já está pronto. Agora é só um time para nós observarmos como vai ser feito esse primeiro, para depois sairmos no ano que vem, provavelmente com um calendário em que vai dar condições a todo administrador do Brasil, a cada ano, identificar quando serão as provas em tais e tais áreas, com um ano de antecedência. Ou seja, o planejamento vai dar condições. Primeiro que a gente tem que se preparar para saber qual é a demanda, e o primeiro teste é esse agora, do dia 16, para saber se realmente nós temos público para ofertar para todos esses segmentos. Nós acreditamos que temos. Nós acreditamos que, sinceramente, haverá um reconhecimento por parte de todo o Brasil do esforço que o Conselho Federal está fazendo para colocar essa certificação à disposição do mercado de trabalho. Vamos lá. Principais requisitos, é lógico que também aqui nem tudo são flores, né? Também tem que ter o pagamento para se autofinanciar. Eu não sei quanto é que é, mas quanto é que vale hoje, Silmar, a OAB? 200 reais. Só? Ó, está dizendo que não, lá. Depende, se for inicial é isso aí. Se for mais de 3 anos é mais de 500 reais. Ah, tá. Eu sabia que eu... Não, nós temos inscrição para fins de exame de óbito. Na verdade é quase R$100. Bom, acontece que nós tínhamos um referencial que era em torno de R$260. Era esse o referencial que foi pego. A mesma coisa tinha nos contabilistas. Bom, fizemos um programa, gastamos, né, porque não é de graça, obviamente. Chegou-se à conclusão seguinte: como é que nós vamos dar preço para isso? Porque há um gasto com o Instituto, com a logística, com os equipamentos, com tudo aquilo que vai permitir fazer online, uma série, é um custo muito grande para ser bancado. Ora, também não podemos cobrar um absurdo, caso não tem como fazer isso. Um dos grandes problemas passou por aí, pagamento de inscrição. Nesse pagamento de inscrição, levou-se em conta definir, levantar todos os custos do sistema, todos, e uma projeção de um ano, dividiram pelo valor, por exemplo, 10.000 administradores serão chamados. Mais ou menos foi esse o custo inicial. Para não ter prejuízo, os 10.000 vezes os 550 dá o valor do investimento feito pelo sistema até hoje, feito antecipadamente, é bom que se diga, para tentar receber de volta, porque o benefício, além de ser para a profissão como um todo, é um benefício individualizado para cada um. Lembre-se, faz quem quer. Não existe a obrigatoriedade de um fazer. Agora, aquele que fizer vai arcar com aquele pagamento de inscrição de R$550, que eu fui da corrente
vencida, obviamente, que eu achava que 330 era o valor que podia remunerar não, que podia devolver ao CFA todos os custos, menos alguns, que a obrigação do sistema é fazer isso, e que com 320, 330 poderia ser um número de equilíbrio melhor. Como eles aí acharam algumas coisas que eu não entendo dessa maneira, mas é bom que vocês saibam, nesse pagamento aqui tem uma coisa que aqui no Paraná eu vou abrir mão. 15% da inscrição fica com o conselho que captaram. Eu não quero isso. Por que eles falam isso? Por que fizeram isso? Porque eles acham que se não tiver um incentivo, o conselho não faz divulgação, não põe na mídia. Quer dizer, é um absurdo, né? A nossa responsabilidade, que está começando hoje aqui no Paraná, fazendo o café da manhã, que será repetido provavelmente em Londrina, que será repetido em Cascavel, em Foz do Iguaçu, etc. Além que a nossa jornalista que está colocando, tweetando no momento nas nossas redes as informações necessárias, o nosso objetivo é divulgar cada vez mais a sociedade e obter daí o reconhecimento. Eu não preciso que me incentive financeiramente para fazer isso. Por isso também que ontem eu pedi aos meus conselheiros que todos aqui estivessem para entender qual é a mensagem que todos nós vamos ter que falar de forma igual. É inadmissível que um conselho, que o presidente detém informação e os conselheiros que são a sustentação do conselho vai falar diferente. Então o objetivo nosso é ter uma equipe, além de ter os conselheiros, depois nós vamos divulgar os delegados de todo o Paraná, para falarem a mesma língua, ou seja, vamos mostrar para a sociedade que o conhecimento tem que ser dividido com aqueles que têm interesse, obviamente, em ter um processo de certificação que vai melhorar a profissão como um todo. Ser administrador formado em nível superior ou ser tecnólogo, se for o caso, lá na frente, ser registrado e adimplente no CRA, obviamente, possuir destacada vivência profissional e comprovada experiência de sucesso na administração de recursos humanos, que é a primeira a ser certificada agora, a partir do dia 16 de dezembro. Pertencer à organização que possui sua estrutura organizacional, área com responsabilidade específica pela administração de seus recursos humanos. Significa dizer o seguinte: uma das coisas que vai se pedir na comprovação é que o candidato apresente o organograma da instituição, para saber se no organograma da instituição, da maneira em que ele está colocado lá, não nos cabe julgar nenhum organograma, mas saber se no organograma tem uma área específica de gestão de recursos humanos, para saber se ele tem realmente, né, o respaldo de uma estrutura, ou ele dá respaldo da estrutura, ou a estrutura dá respaldo a ele, não sei, mas isso tem que ficar claro, que na organização da empresa tenha destacadamente a área de recursos humanos da qual ele é responsável. Ter desempenhado funções de administração na área de recursos humanos nos últimos 5 anos, contados retroativamente a partir da data da inscrição no processo, e fica definido que função de administração é aquela vinculada ao primeiro ou segundo nível da área, limitado ao terceiro nível da organização. Vamos entender o que quer dizer isso. Primeiro ou segundo nível da área de recursos humanos. Normalmente, gestor de recurso humano, segundo nome na estrutura, cada um usa a terminologia que nós vamos ver depois. Se é o assistente, se é o diretor adjunto, não sei, mas eu sei lá como é o nome do segundo camarada dentro dessa área de recursos humanos. E aquela limitada ao terceiro nível de organização na instituição, ou seja, a área de recursos humanos, diretoria administrativa, superintendente de recursos humanos. Aí está quadrado no processo. Se for diretoria, superintendência, e aí o recurso humano no 5º nível, está fora. Então, por que está fora? Porque hoje em dia os talentos fazem parte de um processo, a mão de obra é fundamental para o desenvolvimento de qualquer instituição, né? Além do capital, aquelas coisas que nós já sabemos sobejamente. Mas na realidade, o nível da área de recursos humanos não pode ser lá o 6º, 7º, 8º, não tem nada disso. É limitado ao terceiro nível.
Tem empresas que têm superintendência de recurso humano, diretoria de recurso humano, enfim, fica mais fácil. Quanto maior, mais fácil de se atestar o que vai ser exigido. Ter exercido função de chefia ou liderança, vinculação hierárquica e funcional da instância a qual se subordina na área de recursos humanos nos últimos 5 anos. Contatos retroativamente a partir da data de inscrição do plano. É lógico que só o chefe? Não. O cara que é o responsável, por exemplo, de cargos e salários. Um profissional da área do recurso humano que trabalha há muito tempo. Um cara que é do registro e controle. Está lá, tem quadrado. Quer dizer, todas as possibilidades foram analisadas. O cara que é da seleção, tudo bem, está lá. Só não pode o psicólogo querer se habilitar, que não vai dar. É normal acontecer isso. Então, na realidade, todas as áreas, todas as atividades de recursos humanos serão agraciadas nesse procedimento. Não quer dizer que é só o gestor, que é só o chefe, que não tem nada disso. É o profissional. Nós não estamos fazendo uma certificação para o chefe. Nós estamos fazendo uma certificação para o profissional da administração que desempenha hoje as suas funções na área de recurso humano. Seja qual área de atividade que ele está dentro da área de recurso humano. No caso do consultor, e aí foi uma briga muito grande, né? Grande mesmo. E eu que sou consultor, eu sei tudo isso, eu sou consultor organizacional, posso ou não posso? Então foi um negócio que foi discutido, debatido. É evidente que o consultor tem um know-how, tem um conhecimento grande daquilo que ele busca, aquilo que oferece para os seus clientes. Então, começamos a pensar no consultor também. No caso do consultor, comprovar a atuação pelo menos mínimo de 5 anos retroativamente, no processo de efetiva coordenação ou supervisão de trabalhos técnicos de consultoria em temas diretamente relacionados ao tema de recursos humanos. Bom, então muda. Não é o consultor bombril, aquele que faz um amplo espectro. É o consultor que aferiu trabalho na área do recurso humano por determinado tempo. Então não é qualquer consultor, ou seja, é o consultor que comprovar o que está ali. Não vamos entrar no mérito se além do recurso humano ele faz logística, se ele faz qualquer outro tipo de consultoria. Mas o que ele tem que comprovar é 5 anos de atuação em trabalhos vinculados ao tema dos recursos humanos. Então o consultor, que foi uma demanda sentida, nós tivemos grandes interpelações feitas pelos consultores, dizendo que eles são acima do bem e do mal. Não é assim. Eles vão ter que comprovar, como qualquer outro profissional que trabalha na área, a sua vinculação ao tema, seja esse tema ou os futuros temas, ele vai ter que comprovar para ele ser certificado profissionalmente. Então, existe a possibilidade do consultor? Obviamente que existe. Nós não vamos ignorar nunca a qualificação e o processo que os consultores desenvolvem nas empresas e que, evidentemente, é útil à empresa e à administração, porque eles fazem lá todo um programa de implantação, seja ele na área em que ele for atuar. Aí está. Nós temos condições de entrar no ar, esse site. Vamos ver. Esse é a janela que tem lá no CFA, em que aparece aonde vai se entrar. Vamos ver se nós conseguimos ali. Enquanto nós estamos conectando ali, vamos avançando um pouquinho mais. Quando se resolveu fazer esse procedimento de certificação, nós tínhamos ali uma demanda de informações muito grande. Muita gente que perguntava: escuta, vocês não vão fazer nada? Como é que vai ser na nossa profissão? Oh, vocês querem ficar atrás eternamente dos contabilistas, dos contadores? Os contadores já têm uma lei. Que lei nós temos? Bom, só quero dizer para vocês o seguinte: aqueles que devem ter noção das coisas.
para fazer uma nova lei nesse país, no que diz respeito à profissão, esqueçam, não sai. Não sai. E não sai mesmo. A alteração de lei não é prioridade para o Congresso Nacional, não é prioridade para o governo, não é prioridade para ninguém. Já fiz a lei, não me encho mais. Mais ou menos isso é que nós ouvimos ao longo de uma década, tentando com nossa bancada de administradores formalizar alguma coisa de forma legal para ter respaldo de lei, para aí sim, né, exigir. E graças a Deus não deu certo. Porque a hora que tiver a lei, passa a ser uma coisa impositiva. E a nossa ideia evoluiu para ser uma coisa voluntária. Então a lei iria nos atrapalhar, de certa forma. Não crescemos mais por alguém colocar uma lei e dizer, tem que fazer assim. Nós vamos crescer na medida que nós mostrarmos para a sociedade competência. Ou seja, vai ser a responsabilidade de cada um que participar do processo. Não é só a responsabilidade do conselho, é responsabilidade de cada um que vai fazer o procedimento e que vai mostrar com o seu exemplo que ele é um profissional diferenciado voluntariamente. Não existe nenhuma lei que o respalde. Agora, existe assim as benesses que auferirão em função da certificação. Quer dizer, nós temos ideia de fazer um cadastro que será divulgado para o Brasil inteiro, alimentado a todos aqueles que requisitarem as informações disponibilizadas do profissional certificado por região. Dividido o Brasil nas 5 regiões, nós vamos ter... Agora, por que por região? Será que o profissional habilitado aqui no Sul não pode trabalhar no Norte? Lógico que pode, mas o que se faz é para facilitar o mercado. Dizer, ó, aí na sua região existe tanto, se você não... Porque senão o que pensa, veja como essa disputa é muito difícil. O pessoal do Norte não queria fazer de forma centralizada. Queria só dar informação para a região onde ele estava. Por quê? Porque aí, veja a cabeça, às vezes, pequena das pessoas. O pessoal do Norte diz o seguinte: se o meu empresário lá de Manaus, que é dono de uma grande empresa lá, vai entrar no site, vai ver lá os caras certificados, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o cara de São Paulo. Imagina o cara lá. Será que São Paulo é o melhor formador dos profissionais de administração? Então aí criou-se, junto com a certificadora, algumas perguntas. Vamos colocar da onde ele é, ou vamos fazer uma divulgação por região para depois, lá na frente, unificar tudo isso? Se brigou muito, e aí chegou-se ao consenso seguinte: o administrador não tem região, ele é administrador formado pelo Brasil. Quem tem competência se estabelece, e quem não tem vai se especializar, vai fazer desempenho melhores, enfim, para... Agora, eu acho particularmente que o santo de casa às vezes não faz milagre, por essa razão que o cara pega culturas diferentes. Só que no nosso processo de formação de administração, a nossa cultura hoje, graças a Deus, é igual no país inteiro. E isso determina uma avaliação positiva dos profissionais de administração, dizendo, com raríssimas... Por que isso ocorre? Porque o MEC é muito exigente hoje nos processos de avaliação, etc., e tudo aquilo que é responsabilidade do MEC. Conseguiu? Não? O nosso está entrando, mas tudo bem. Passe para outra então. Vamos lá para a gente ir para frente. O que eu queria mostrar para vocês aqui, volte lá disso. O que eu queria mostrar para vocês era a facilidade de entrar, desde que conecte, obviamente, que daí não é o nosso problema, mas no site há uma facilidade muito grande em ter lá a certificação. Basta clicar, vai dar todas as etapas, tudo aquilo que nós estamos conversando até agora. Vamos para frente aqui? Mas pode tirar esse, não interessa. Pode ir para frente também. Aí, volta aí, esse aí. Avaliação pelo relator, porque até os critérios de avaliação estão colocados
de uma pauta, de uma orientação, tudo aquilo. A certificadora, ela é de um nível de detalhe impressionante. É uma coisa assim que fugia aos nossos compêndios, teoricamente, às exigências. Ali, ó. Tá preso. Olha lá. Oh. Ah, subiu. Aham. Todos os critérios que estão colocados nos processos são eles detalhados e à disposição do sistema. Todos. Inclusive a avaliação pela comissão. A comissão tem lá uma folha onde tem 30 requisitos e que eles têm que abordar os 30 e mostrar que eles abordaram os 30. Então não é o cara que é amigo do cara da comissão que o cara vai deixar por 10. Não. Ele tem que dar resposta aos 30 requisitos que foram colocados. Então a avaliação pelo relator é uma coisa, a avaliação pela banca é outra. O relator designado vai observar o detalhamento, a correção dos documentos apresentados. O que vale é que consta nos autos. Se não tiver esta sustentabilidade, sustentação, não importa o que, ele não vai ser passado para a segunda etapa, que é a avaliação da banca. Os critérios que ele vai imprimir são exatamente aqueles determinados pela certificadora. Então não existe como ser para um de uma forma, para o outro de outra forma. Não existe essa possibilidade. O critério é o mesmo. Eu só quis colocar aqui o esboço do processo e a análise da experiência é feita dessa forma. E a conclusão, aprovação ou reprovação. É óbvio que não cumprir exatamente o que se propôs a certificadora não será aprovado. O critério é extremamente justo e apertado para que as coisas ocorram de forma mais profissional possível. O módulo de sistema de certificação, esse que vocês vão encontrar lá no site do Federal, identificação do candidato, a ênfase, recursos humanos, memorial descritivo, se ele quiser colocar alguma coisa, cargos e funções que atuou, formação acadêmica,